Existem fotos bonitas, existem fotos famosas e existem fotos que mudaram o mundo. As 100 fotografias mais influentes. Hoje vamos começar este projeto das 100 fotos que mais influenciaram o mundo. Não falaremos só sobre qualidade técnica, mas falaremos sobre impacto. E a primeira foto maravilhosa, não poderia ser diferente, é a foto de Nicéphore Niepce, a janela de Legrand, maravilhosa, aqui positiva já, ou seja, ela não tinha as sombras claras e as luzes escuras, ela já era uma imagem positiva, realizada no verão de 1827. E pasmem vocês, uma foto emanada de 8 horas de exposição. Vejam como foi radical esse processo a partir disso aqui, que é praticamente uma caixa de sapato com um diafragma. E a foto foi realizada numa placa de estanho. O estanho é um material prateadão, assim, altamente resistente à corrosão. Ele é perfeitamente reto, limpo, onde eu colocava ali betume, que é uma espécie de um asfalto, uma massinha dura assim, e a lavanda, o azeite de lavanda, recriava as partes escuras da foto. Então por que essa foto é tão famosa? Por que ela marca o nosso tempo lá em 1827? Porque tecnicamente ela é a primeira foto realizada. A primeira foto realizada. Então essa é a invenção da fotografia em si, ou como diria o professor Lee Fontanella, o maior historiador da fotografia espanhola. Não dá pra gente falar sobre o inventor, e sim sobre o descobridor. Sim, existem divergências e valeria a pena dizer para vocês, por exemplo, o Wedgwood. Thomas Wedgwood, nos anos de 1803 e 1804, já conseguia fazer esse tipo de experimento aqui, que foi recriado atualmente pelas impressões e pelos scanners, tá? O grande problema de Wedgwood é que, além de que ele morre em 1805, ele poderia ter sido, então, o descobridor da fotografia, porque a gente não tem um inventor da fotografia, dado que é um fenômeno físico e químico que sempre estava ali, então a gente somente conseguiu chegar a esse estado de fazer a imagem permanecer no papel, então não é uma invenção, é um descobrimento. E o Wedgwood morre em 1805, muito provavelmente ele seria o primeiro cara a chegar lá. Vale muito a pena a menção a esse cara, até porque o trabalho dele era um pouco anterior, dá 20 e poucos anos antes do próprio Nicéphore Niepce, que foi o cara laureado pela história oficial como sendo o descobridor da fotografia. Tanto que este primeiro desenho, entre aspas, ele chamou de heliografia. Eu era o Hélio de Araújo. Então, um desenho com o sol. O cara não tinha noção do tamanho que essa invenção, que esse descobrimento tomaria em sociedade. Então, essa imagem é baita importante porque ela foi feita muito tempo atrás e porque ela conseguiu ficar nessa placa de estanho. Então, entre aspas, é a primeira foto realizada. E não seria nada mais natural do que a gente pegar ela neste primeiro episódio para que a gente se debruce e entenda um pouco mais como que estava o clima. Só queria acrescentar para vocês esta diagonal fortíssima que esta imagem exibe, tá? Então tem esse branco bem suave aqui na esquerda, a gente vê que esse branco mais ou menos emenda com o outro telhado, que emenda com o outro telhado, causando então um certo dinamismo diagonal. Quando a gente tem linhas diagonais, o nosso olho passeia com maior facilidade pela superfície da cena. Então Niepce era um químico, para quem não sabe, o hobby das pessoas na época que não tinha TikTok era ser químico, daí vem, por exemplo, a história do laboratório de Dexter, daí vem, por exemplo, a história do próprio Frankenstein. As pessoas que tinham dinheiros e bolsas de estudo, elas se dedicavam boa parte do tempo delas às pesquisas químicas. O cara era realmente um inventor, né? Um professor pardal. Ele conseguiu inventar uma espécie de motor elétrico para bicicletas, então ele era um cara realmente experimental. E numa dessas pesquisas químicas, este rapaz na Borgonha, portanto, o interior da França, conseguiu fazer essa fixação e posteriormente esse experimento ficou famoso, o que fez ele entrar em contato com um rapaz que por sua vez morava na capital, em Paris, que era o Louis Daguerre. Então a gente tem esses dois personagens, o Niepce no interior da França e o Daguerre na capital, Paris. Eles começam a trocar uma certa correspondência e chegam a este processo chamado fisautótico, que era um pouquinho mais rápido do que o processo do Niepce. Ainda usava esse resíduo de lavanda e ainda usava uma placa de estanho. O Daguerre já era um cara um pouco mais bem relacionado na capital, né? Ele tinha o diorama, que era uma espécie de cinema que reproduzia as sombras e pequenos movimentos assim a partir das luzes. E posteriormente este homem vai dar nome ao primeiro equipamento fotográfico oficial, patenteado pelo governo francês alguns anos depois, que não vamos nos dedicar a ele neste episódio, e sim no próximo. Também valeria a menção aqui a outros injustiçados pela história oficial, que foram, por exemplo, o Hercule Florence, que faz essa foto aqui de Rebeca no Panamá em 1832, e dizem as más línguas que essa foto é de 1823, então eles apenas trocaram o número, e poderia ter sido considerado o pioneiro, o descobridor da fotografia. Este cara, inclusive, morre em Campinas e tem uma placa em sua homenagem, dá uma olhada. E também vale a menção a Hippolyte Bayard, morre em 1887, mas dá tempo do cara fazer essa foto aqui, que era, entre aspas, um grande protesto. O corpo que vês aqui é do Sr. Bayard. O governo que tanto deu a Daguerre, ou seja, Daguerre e Niepce, porque eles receberam
uma pensão vitalícia pela invenção da fotografia, disse que nada em absoluto poderia fazer abaiar. O azarado decidiu afogar-se. E a gente vai entender essa foto como a primeira foto oficial da história, a primeira foto realizada, então a gente já viu que ela é positiva e que ela demorou 8 horas para ser exposta, o que foi feito numa grande placa de estanho. Essa casa do Nipsey hoje em dia, lá na Borgonha, ela é um museu dedicado à fotografia, e a gente chegou a positivações, a réplicas, a cópias muito mais acuradas, muito mais afinadas do que aquela própria placa original conseguia revelar. Então aqui eu gostaria que vocês dessem uma olhada, por exemplo, nos pontos de prata, né, nesses pontos químicos que constroem a imagem. As imagens rudimentares analógicas que dependiam da revelação química, elas realmente não traziam muitas linhas, então a imagem era basicamente formada de pontos, e essa irregularidade dos pontos também traz uma certa aleatoriedade para a minha reprodução positiva, para a minha imagem final, que é algo muito benéfico e que sempre fez parte da fotografia desde aqui do século XIX. Então era uma coisa assim, todo mundo queria ter o seu retrato, todo mundo queria ser eternizado no tempo, é uma coisa, eternizar momentos, é uma coisa que você vê muito fotógrafo iniciante usando essa frase, colocando inclusive como bio do perfil. Das verdades que eu sabia. Essa descoberta do Nipsey não foi nada mais do que um marco temporal, foi uma coisa assim estrondosa no pensamento da época, porque retratos e representações humanas que sempre estiveram restritos à galera muito da grana, isso é, nobres, aristocratas, o pessoal da igreja, começou a se democratizar, começou a se popularizar, a ponto de a gente poder falar tranquilamente que o daguerreotipo, que a gente vai se debruçar um pouco mais no próximo episódio, acaba sendo a maior invenção do século XIX, e tá aqui a prova nesta litografia do Morisset, que é a daguerreotipomania. Então a gente vai ver mais sobre a guerra no próximo episódio, vamos entender quem foi este homem, quais foram os méritos dele com o governo francês para conseguir ter uma parte maior do salário pago pelo governo por aquele advento, e vamos seguir aqui com as 100 fotos mais influentes de todos os tempos. Lembrando que uma foto sempre quer dizer algo, ainda que ela esteja em silêncio. As 100 fotografias mais influentes.